Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Dizem que uma mulher que se ama é perigosa. Mas e quando esse amor próprio vira uma revolução silenciosa que arrasta tudo pelo caminho? Ela não pedia licença, não implorava amor, não aceitava metades. E por isso, ela foi perseguida. Se você acha que já viu uma história forte, espere até o final. Mas antes, me diz de qual cidade você está assistindo isso, porque essa história podia ter acontecido aí. Clara cresceu onde o silêncio era a regra e o medo. Rotina. A infância passou entre portas fechadas e vozes abafadas. Sua mãe, de olhar apagado, dizia pu. Seu pai, com punhos nas mesas e ordens nas palavras, dizia demais. Ali, Clara aprendeu que falar era perigoso, que sentir era errado, que calar era sobrevivência. Aos 5 anos, se escondia atrás da cortina sempre que os passos do pai ecoavam fortes. Aos 8, já sabia quando o clima estava prestes a explodir. Aprendeu a decifrar o tom da voz, a prever os silêncios mortais. E mesmo sem entender, sabia que era melhor não ser notada. Melhor não ser. Aos 10, escreveu no diário: "Quero ser pequena para sempre. Assim ninguém me vê." Aos 12, rasgou o diário com medo de alguém ler. O medo não era do escuro, era da luz, do que ela poderia mostrar, do que poderia gritar quando ninguém mais calasse. Na escola, era educada, mas nunca ousada. Professores diziam: "Clara é tranquila." Ninguém via a tempestade por trás dos olhos baixos, por trás dos cadernos impecáveis. Havia uma menina com o coração amarrado por nós, que ela nem sabia dar nome. A adolescência trouxe a esperança de liberdade, mas também trouxe o primeiro namorado. E com ele, os primeiros você exagera. Você é sensível demais. Você não entende nada de homem. O molde mudou de mãos, mas a argila continuava sendo forçada a caber a O16. Parou de usar vestidos coloridos, porque ele disse que chamava atenção. iOS 17. Abandonou o teatro, porque ele achava coisa de... E aos 18, já pedia desculpas. Por tudo. Até por existir demais. Até por rir alto. Na formatura, tirou a maquiagem no banheiro, depois de ouvir: "Você está querendo aparecer para quem?" O reflexo que encarou no espelho já não a reconhecia. Era Clara, mas sem luz, sem cor, sem brilho. O tempo passava e Clara se dissolvia. Como açúcar em café quente, ela se misturava com o gosto dos outros. Era doce com todos, amarga consigo, porque aprendeu que agradar era segurança. E que ser quem é era arriscado demais. Aos 20, já era noiva, um anel no dedo, uma prisão. Na alma, ele era educado fora, cruel dentro. Fazia piadas que doíam como facadas. Controlava o que ela comia, vestia, falava, mas dizia: "É pro seu bem, amor." Quando tentou dizer que se sentia sufocada, ouviu: "Você está maluca. Quem mais vai te querer assim?" E por um tempo, ela acreditou que o amor era aquilo, que era ela que precisava melhorar, ser mais calma, menos tudo. Os amigos foram sumindo. Ele dizia que eles a invejavam. A família se afastava. Ele dizia que a família era tóxica. No fim, só restava ele. E um mundo em que Clara era visitante da própria vida. Mas algo nela insistia. Uma fagulha miúda, enterrada sob anos de cinzas. Um desejo mudo de ser mais do que aquilo. De ser mais do que medo. De ser ela. E foi essa fagulha que um dia se acendeu. Primeiro, como um pensamento. Depois, como um livro. Depois, como uma decisão, porque mesmo quando o mundo ensina uma mulher a calar, sempre haverá dentro dela uma voz que sabe gritar. E Clara estava prestes a ouvir a sua. Começou com um livro esquecido, em um banco de praça. Mulheres que correm com os lobos. Clara não sabia por que aquele título a chamou, mas pegou, levou para casa, leu escondida, como quem lê um segredo proibido. E chorou em cada página como se estivesse lendo a si mesma, escrita por outra mulher que também sangrou calada. Naquela noite, não dormiu. Pela primeira vez, seu coração pulsava mais alto que os gritos do medo. Sentia algo borbulhar por dentro, como se uma parte adormecida estivesse acordando faminta. Começou a escrever de novo. Mas agora não era um diário, era um grito disfarçado de palavras. Ela escrevia escondido, como se traísse alguém. E talvez traísse, não o noivo, mas o papel que escreveram para ela. Clara começava a lembrar do que gostava, do que sonhava. Começava a ver cor nos dias cinzas. Começava a se ver viva,
Um dia, se olhou no espelho e decidiu não tirar a maquiagem. Saiu com um vestido que ele odiava. Chegou a ouvir os comentários, o sarcasmo, os olhares controladores. Mas havia algo novo nela. Uma calma, desconfiada. Como uma tempestade que está só esperando o momento certo, começou a seguir perfis de mulheres livres. Ouviu podcast escondida. Comprou um fone novo só para ouvir sem interrupções. Cada história de superação era como lenha na fogueira, que ardia nela. Cada mulher que se levantava puxava Clara um pouco mais para fora da caverna onde vivia. Num domingo, decidiu visitar a mãe. Há anos não a via. A mãe estava mais velha, mais calada, mas ao vê-la, Clara entendeu. Não queria aquele mesmo destino. Não queria olhar para a filha no futuro e dizer: engole, é assim mesmo. A conversa foi curta, mas o silêncio entre elas disse muito. Clara chorou no carro de volta, mas não era só tristeza. Era luto. Por tudo o que aceitou calada, por tudo que precisou engolir. Pela mulher que poderia ter sido. E que agora, ainda podia ser. Na segunda-feira, se inscreveu num curso online de fotografia. Era algo pequeno, mas só o fato de tomar uma decisão sem pedir permissão já era um terremoto. Quando ele soube, fez escândalo. Disse que era perda de tempo, que ela devia focar na casa. Clara respondeu apenas com um olhar. Um olhar que dizia: você não manda mais aqui. Cada pequena atitude era um ato revolucionário. Kamuku, cozinhar o que queria, a sair sozinha, a deixar o celular no modo avião por algumas horas. Tudo isso irritava ele. E quanto mais ele tentava apertar os laços, mais ela aprendia a desfazê-los. Começou a notar que outras mulheres ao seu redor também viviam em prisão. Em casamentos perfeitos que escondiam lágrimas no banheiro. Em empregos que sugavam sua luz. Em amizades que cobravam silêncio. E isso a fez querer falar Gritter Escrever. Criou um perfil anônimo na internet. Começou a escrever textos sobre o que vivia. Sobre as dores de uma mulher que está reaprendendo a existir. Sobre o medo de sair, mas também o terror de ficar. Os textos viralizaram. Outras mulheres comentavam: você está contando a minha história. Clara percebeu que não estava sozinha. E isso deu forças. Uma noite, após um comentário cruel do noivo, ela não chorou. Olhou nos olhos dele e disse: você fala como se eu fosse fraca, mas sou forte por ainda estar aqui. Ele riu. Desdenhou. E naquele riso, Clara viu um homem com medo. Sim, medo. Porque uma mulher que se ama assusta. Porque uma mulher que se vê incomoda. Porque quando ela entende o próprio valor, ninguém mais consegue manter-la correntada com promessas vazias e chantagens emocionais. Clara começou a guardar dinheiro em segredo. Vendeu um celular antigo. Traduziu textos para sites estrangeiros. Comprou uma câmera usada. E com ela, começou a fotografar mulheres. Mulheres comuns. Reais. Mulheres feridas e lindas. Cada foto era uma celebração. Cada retrato, um manifesto. Começava a montar um portfólio. Começava a montar uma saída. Porque Clara já não pensava mais em sobreviver. Ela queria viver. E mais do que isso, queria inspirar outras a fazerem o mesmo na última noite do noivado. Clara dormiu em paz. Sabia que o dia seguinte seria difícil, mas também sabia que o medo já não tinha mais as mesmas garras. Quando acordou, deixou um bilhete. Obrigada por me mostrar tudo o que não quero mais ser, adeus. E foi embora, com uma mochila, uma câmera e o coração pulsando em liberdade. Não sabia o que viria depois, mas pela primeira vez, isso não a paralisava, porque Clara já não era uma mulher em silêncio, era uma mulher em reconstrução. O mundo lá fora era mais barulhento do que Clara lembrava. As ruas tinham sons desconhecidos, os rostos não carregavam julgamentos visíveis, mas tudo parecia imenso. Por dias, ela se sentiu uma criança em corpo de mulher, desaprendeu os caminhos do medo, mas ainda não sabia andar pelos trilhos da liberdade. Cada passo era um susto, cada escolha, uma avalanche de pensamentos. Arrumou um quarto pequeno, nos fundos de uma casa. Tinha mofo na parede, uma cama de solteiro, e uma janela sem cortina. Mas era dela. Pela primeira vez, Clara dormia em um espaço onde ninguém mandava, onde não precisava pedir permissão para existir. E isso, por mais simples que parecesse, era uma revolução. Nos primeiros dias chorou muito. O silêncio, agora sem gritos, parecia estranho. Sentia falta até das ameaças, porque a ausência delas a fazia confrontar um vazio. Quem ela era, sem o medo? Quem ela seria, sem alguém dizendo o que fazer?
Estava livre, mas ainda não sabia voar. Começou a fotografar a vizinhança. Crianças jogando bola, senhoras regando plantas, gatos dormindo nos telhados. Era como se capturar a vida dos outros a ajudasse a reconstruir a sua. Aos poucos, seus olhos voltavam a ver beleza, pequena, despretensiosa, verdadeira. Vendeu suas primeiras fotos para um blog local. Pagaram pouco, mas ela sentiu como se tivesse ganho um prêmio. Era a prova de que podia ser útil com o que amava, que não precisava ser moldada para caber, que havia valor em ser quem se é, sem disfarces. Conectou-se com outras mulheres que seguiam sua página anônima. Uma delas, Amanda, havia escapado de um casamento abusivo. A outra, Rebecca, estava pensando em sair. Criaram um grupo de apoio, trocavam mensagens, experiências, medos e vitórias. E assim Clara foi aprendendo a se fortalecer no coletivo. Não era mais uma jornada solitária. Era uma colcha de retalhos feita de dores compartilhadas, de cicatrizes semelhantes. E cada conversa era um fio a mais costurado no tecido da coragem. Começou a perceber que o que antes era fraqueza, agora era ponte. Que sua dor podia guiar outras. Recebeu o convite para expor suas fotos em um café alternativo. Quase recusou, com medo de se expor, mas lembrou do quarto escuro, das ordens, dos olhos apagados, e disse sim. Na noite da exposição Trímia por dentro, mas quando viu uma mulher chorar ao olhar uma de suas fotos, entendeu, estava no caminho. Certo. Suas fotos contavam histórias sem gritos, mas gritavam, mostravam a força escondida nas rugas, nos olhos cansados, nos sorrisos tímidos. Eram retratos de mulheres que sobreviveram e que agora viviam. Era arte e era manifesto. Era cura. Com o dinheiro da exposição, comprou uma câmera melhor, investiu num curso online, começou a ser convidada para eventos. Seu nome circulava, sua história também, mas agora, não como vítima, e sim como mulher que escolheu levantar. Mesmo com medo, mesmo sozinha, Clara passou a dar palestras pequenas, em escolas, em centros comunitários. Falava da infância calada, do noivado sufocante e do momento em que escolheu a si mesma. Sua voz, antes tremida, agora era firme. E, vez que falava, sentia que uma parte sua se curava junto. As mulheres vinham até ela depois, com olhos marejados. Diziam: eu também vivi isso. E ela respondia com um abraço, porque não havia conselhos prontos. Apenas presença. E isso às vezes era tudo que alguém precisava. Certo dia viu o ex na rua. Ele não a reconheceu de imediato. Tava diferente. Mais leve, mais dona de si. Quando cruzaram os olhos, ele desviou o olhar. E Clara sorriu por dentro, porque agora era ela quem escolhia onde olhar, onde pisar, onde ficar. Comprou um colar com o símbolo de uma borboleta. Como lembrete? Não de quem foi, mas de quem escolheu se tornar. Porque a liberdade, ela entendeu, não é um lugar, é um estado interno. E ela o cultivava todos os dias, mesmo com cicatrizes. E assim, Clara continuava. Ainda tropeçava, ainda duvidava, às vezes, mas não voltava mais para a gaiola, porque quem aprende a voar, mesmo que com asas tortas, nunca mais aceita viver engaiolada. E o mundo, agora, era um campo aberto, pronto para ser desbravado por uma mulher que se ama. Clara aprendeu que amar a si mesma não era sobre espelhos ou elogios, ir a saber limites, sobre dizer não sem culpa, sobre sair de lugares onde sua alma encolhia. Era sobre deixar de implorar migalhas e começar a se servir inteira. Ser mulher que se ama era acima do tudo. Ser mulher que não se abandona mais. Começou a acordar cedo e caminhar descalça na grama. Era um ritual simples, mas sagrado. Sentia a terra sob os pés como se dissesse: você está aqui, você pertence. Aprendeu a se olhar com mais ternura, a conversar consigo com palavras gentis. Parou de se punir, começou a se acolher. A mulher que um dia teve medo de ser vista agora gravava vídeos, falava com outras Claras espalhadas pelo mundo. Mulheres que ainda viviam trancadas em histórias de dor. Sua voz atravessava telas, atravessava cascas, porque ela não falava como especialista, falava como quem sobreviveu. Escreveu um livro. Contou sua história sem floreios, sem maquiagem, com a crueza de quem viveu e a beleza de quem renasceu. O título era simples: A Mulher que se Ama, e cada página era uma mão estendida para quem ainda estava no fundo do poço. A obra viralizou.
Foi citada em blogs, palestras, rodas de conversa. Mas o que mais emocionava Clara eram as mensagens que recebia. Mulheres diziam: li sua história e criei coragem. Outras: voltei a sonhar depois de ler você. E Clara chorava. Não por tristeza, mas por gratidão. Agora, ela sabia. Sua dor tinha encontrado propósito. Não era mais um fardo. Era um farol. Uma ponte entre o silêncio de ontem e a liberdade de amanhã. Amar a si mesma se tornou um ato político, um ato sagrado, um ato de cura coletiva. Reformou seu pequeno quarto, pintou as paredes de amarelo, plantou lavanda na janela, colocou quadros com frases que a lembravam do que era feita. Voca, suficiente. Você é semente e flor, você é lar. Cada canto agora carregava história. Cada objeto, memória de superação. Clara já não vivia com medo. Claro, a insegurança ainda aparecia às vezes. Mas agora ela sabia acolher, sabia respirar fundo e dizer: eu estou aqui por mim. Aprendeu a diferença entre amar e se perder no outro. Hoje, ela amava de um jeito leve, sem algemas, sem contratos de dor. Voltou ao teatro. Subiu num palco pela primeira vez aos 29. A plateia aplaudiu de pé, mas o aplauso mais forte veio de dentro. Uma menina interior batendo palmas, orgulhosa, aquela Clara que um dia escreveu: quero ser pequena para ninguém me ver. Agora brilhava sob os holofotes. Criou uma organização não governamental para apoiar mulheres em situação de abuso, oferecia acolhimento, terapia, cursos, mas principalmente oferecia presença. Clara sabia que o que mais cura é alguém que olha e diz: eu acredito em você. Era isso que ela se tornara. Alguém que acreditava. MC. Nas outras. Certo dia, uma menina de 14 anos apareceu na ONG governamental com um diário nas mãos. Contou sua história, cheia de medos e silêncios. Clara segurou sua mão e disse: você não está sozinha. E naquele momento, percebeu. A mulher que ela precisava quando era criança. Ela mesma havia se tornado. As dores do passado ainda existiam, mas agora estavam guardadas como relíquias, não como correntes. Clara visitava suas feridas com respeito, mas não com morada. Porquanto que o passado explica, mas não determina. Que a dor ensina, mas não define. Em um domingo de sol, caminhando sozinha pela cidade, sentiu uma brisa tocar seu rosto. Fechou os olhos e sorriu. Era paz. Paz sem amarras, sem fingimentos. A paz que só sente quem passou pela tempestade e decidiu dançar na chuva. Recebeu convites para contar sua história em outros países. Traduções do livro foram lançadas, mas Clara continuava simples. Continuava fazendo chá à noite, ouvindo música antiga, lendo poesia, porque o sucesso dela era outro: viver de verdade, respirar fundo, sentir prazer em ser. E assim Clara se tornou símbolo, não de perfeição, mas de coragem. Não de final feliz, mas de recomeço. Uma mulher que se ama não é a que não sente medo. É a que, mesmo com medo, escolhe seguir. Clara Segu ilumina os caminhos de outras com a luz que um dia teve que cavar dentro de si. Ei, mulher! Se você estiver lendo isso com o coração apertado, saiba: eu também já estive aí. Já fui silêncio dentro de mim mesma. Já quis desaparecer só. Pra now a doer. Já acreditei que amar era engolir o choro, aceitar migalhas e sorrir mesmo com a alma em cacos. Mas hoje eu sei, o amor verdadeiro começa quando você volta para casa. E essa casa é você. Não importa o quanto tenham dito que você era difícil de amar, nem quantas vezes tentaram apagar o que havia de luz em você. Dentro do seu peito ainda mora uma menina esperando por colo. Dá-lhe o abraço que o mundo nunca soube dar. Você não precisa ser forte o tempo todo, nem perfeita, nem imune à dor. Você só precisa ser fiel à sua própria verdade. A mulher que se ama não é aquela que nunca caiu. É a que, mesmo no show, escolheu levantar com dignidade. Talvez você ainda esteja cercada de gente que não vê seu valor. Mas ouça, o seu brilho não depende do olhar do outro. Ele nasce de dentro. E quando você se permitir acendê-lo, vai ver. As sombras não terão mais poder sobre você. Pare de se encolher para caber nos moldes dos outros. Você não nasceu para ser encaixe. Você nasceu para ser caminho, vento, tempestade. E você nasceu para ser inteira. E inteira, minha querida. Você é imbatível. Se algum dia te disseram que você não podia, não servia, não merecia, devolva essas palavras ao remetente. Reescreva a história com a sua própria letra.
Sua dor não é vergonha, é prova, é selo, é fênix. Seja sua melhor amiga, sua maior aliada, sua fortaleza. Cuide de você com o mesmo zelo com que cuidaria de alguém que ama profundamente, porque você merece esse cuidado, porque você é esse alguém. E se o medo ainda te visitar, tudo bem, convide-o para um café, mas não o deixe dirigir sua vida. Segure o volante com mãos firmes e lembre-se: seu destino não é a repetição da dor, é a construção da liberdade. Eu te vejo, mesmo sem te conhecer, eu te sinto. Porque dentro de cada mulher existe outra escondida, sufocada, faminta desse. E toda mulher merece o direito de florescer, mesmo depois dos invernos mais cruéis. Que você encontre coragem nas entrelinhas desta carta. Que ouça em cada palavra o sussurro da esperança. Que entenda: não é tarde demais. Nunca é. Sempre há tempo de voltar para si. Sempre há espaço para renascer. Com toda a minha verdade. Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias.